Boa noite, senhoras e senhores. A palestra, já ouvi falar muito dessa cidade, fiquei mais feliz ainda de saber que foi fruto de um evento feito em Concórdia, então alguma coisa eu devo ter feito certo lá para poder estar aqui em Erechim. Estou muito feliz, especialmente a vir através desse convite do Cicobi. Tem uma coisa que eu sempre falo das cooperativas de crédito, que não é da boca para fora, sinceramente, muito se fala, eles acabaram de mostrar o vídeo institucional, falar de relacionamento, de família, enfim, mas essa oportunidade que eu... Opa, agora sim! O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Então tá bom. O que eu estava falando, que essa oportunidade que as cooperativas trazem, eles acabaram de mostrar um vídeo aqui falando de relacionamento, de família, e não é da boca para fora, mas se você parar para pensar, as outras instituições, vocês nunca vão ver isso. Quando eles falam de devolver para a comunidade, então eu falo isso porque essa chance de poder rodar o Brasil o tempo inteiro, as regiões que eu vou que tem cooperativas muito ativas e fazendo esse tipo de coisa, trazendo conhecimentos, se conectando com a comunidade, a economia avança tremendamente mais do que nas regiões que é cada um por si, sabe? Ou só tem grandes corporações querendo extrair algo daquela região e não devolvem. Então vai por mim. Quando você vê um evento como esse, tem um esforço colossal para que isso daqui aconteça e não é da boca para fora que eles estão falando, que eles estão trazendo alguma coisa para a comunidade para criar relacionamento. Então, dito isso, eu já fui gentilmente apresentado, eu sei que muitos devem ter ficado meio assim quando viram o meu sobrenome, então uma coisa que eu sempre gosto de explicar, é estranho pra caramba mesmo, tá? Não é apelido, é sobrenome, então toda forma de piada que vocês possam imaginar eu já escutei. O meu nome não é nem Arthur Igreja, que Arthur Igreja é a versão mais simpática, meu nome é Arthur da Igreja. Cara, se alguém tiver alguma piada nova, me traga no final, na hora das fotos, o que vocês imaginarem eu já passei, sabe? Então, de chegar no check-in do hotel, a pessoa pergunta, nome completo, eu falo Arthur da Igreja, ela fala, não, ocupação não precisa, é só nome. Cara, enfim, mas é só nome, juro, então eu não vim aqui abençoar o Cicobi, não vim abençoar ninguém, não sou padre, não sou monge, não tem nada disso. Meu papo aqui é sobre inovação e sobre tecnologia. Eu sou sócio de dois caras que eu admiro profundamente, o Ricardo, provavelmente vocês conhecem, o Ricardo Amorim, do Manhattan Connection, da Globo News, da Stoé, enfim. Nós criamos uma plataforma focada em inovação. No final eu vou falar um pouco mais sobre o que é o AAA, e o Alan Costa, que é um grande amigo meu também, tem meu TED lá no YouTube, para quem quiser ver. E recentemente eu passei também a comentar na Globo News, então essa daqui é uma participação lá no Alexandre Garcia, falando sobre alguns dos temas que eu vou tratar com vocês aqui hoje. Bom, eu sempre gosto de dividir minha palestra em alguns blocos, e o primeiro deles sempre é velocidade. Então, nos primeiros 15 minutos talvez você vai ficar um pouco assustado, não se preocupa, vai terminar bem, depois vou te dar dicas extremamente práticas. Então não é simplesmente uma viagem de coisas que estão acontecendo no mundo, mas no começo eu preciso trazer um pouco do que eu tenho visto lá fora para a gente entender. E por que eu falo de velocidade? Eu acho que pouca gente está entendendo o quanto que o mundo está mudando. Tem muito evento de inovação, tem muita gente preocupada com esse tema, eu queria mostrar alguns números para vocês do quanto que de fato as coisas estão mudando. Porque a minha preocupação é sempre assim, pô, mas todo mundo falando que o mundo está em transformação, puta, será que está mesmo? Porque teus pais também falavam que o mundo mudou muito, teus avós vão falar que mudou muito, por que essa era seria especial? E aí eu só queria te contar 3 coisas, a primeira delas, do quanto que o mundo está mudando. A primeira coisa, por que o varejo está tendo dificuldade de atender perfis tão diferentes de pessoas? Porque nunca teve gente tão diferente, e o primeiro aspecto disso é por causa da idade. Ora, o que idade tem a ver com isso? Expectativa de vida, para ser mais preciso. Gente, medicina, nutrição, diagnóstico, essas coisas estão evoluindo tão rápido, que se você parar para pensar, semanas atrás a Constituição brasileira completou 30 anos. Lá em 88, um idoso brasileiro, é por isso que a gente trata um idoso a partir de 60 anos, a expectativa de vida em 88 do brasileiro era 64 anos. Então eu sempre brinco que é o seguinte, em 88 uma vaga de garagem pintada de azul, para 60 anos a expectativa de vida era 64, era meio assim, deixa a pessoa estacionar porque daqui a pouco ela não estaciona mais, entendeu? 60 anos em 2018 a pessoa está voando, ela está no auge da capacidade intelectual, fisicamente ela está muito bem, obrigado. E só para vocês terem ideia o quanto as coisas melhoraram, de 88 para cá, passados 30 anos, meros 30 anos, o brasileiro está vivendo 16 anos a mais, a gente está cruzando a barreira dos 80 anos. Então imagina que para cada ano corrido, a medicina e tudo que eu já citei trouxe 6 meses de expectativa de vida. Então pessoas estão vivendo muito mais. Pela primeira vez tem 4 gerações coexistindo. Segundo fator, carreiras. Falar de carreira dentro do ambiente universitário é uma coisa
Olha o quanto que mudou. Há 20 anos atrás a pessoa saía formada para uma vida. Hoje, acho que ninguém tem ingenuidade. Quantos aqui estão na faculdade? Só para que eu possa ter uma compreensão. Vocês estão ferrados. Mas assim, mas no bom sentido, o que eu quero dizer? Acho que vocês não têm expectativa nenhuma de que vocês vão sair com uma carreira para uma vida, né? É o primeiro passo de uma vida que você vai estudar a vida inteira. E aí a gente pega produtos e serviços que mudavam a cada 30 anos e agora mudam em menos de 30 meses. Então era um mundo que as pessoas trabalhavam 30 anos, as carreiras duravam 30 anos, os produtos duravam 30 anos. Agora, pessoas vivem muito, produtos não duram nada e as carreiras eu nem sei se elas existem. Então assim, eu voltei 30 anos... para voltar um pouquinho mais, para mostrar para vocês o tamanho da evolução que a gente está passando, se em vez de voltar 100, voltar 30, eu voltasse 100, em Santa Catarina, aqui do ladinho, um jornal, há 100 anos atrás, publicou a seguinte notícia, que um ônibus entrou numa casa, isso aqui não é para sacanear ninguém, tá? Isso aqui é de um mau gosto terrível, se quiser tirar foto para quem não veio, por favor, tire. Mas há 100 anos atrás, um ônibus invadiu uma casa e vitimou o que na época se chamava de uma velhinha de 42 anos. Uma velhinha de 42 anos. Isso aqui fazem só 100. Eu começo a ver aquela reação clássica na plateia, né? Quando a pessoa começa a cutucar do lado e fala, é contigo, né? Gente, isso aqui é só para mostrar o seguinte, em 100 a gente dobrou o quanto o ser humano vive. Imagina, todo mundo que está aqui, quer dizer, todo mundo não, mas uma grande parte vai cruzar os 100 anos com folga. Isso é fascinante. Quando a gente fala de velocidade... as pessoas me perguntam como é que o mundo vai estar daqui a 5 ou 10, e aqui é um baita de um alerta para o Brasil, para todos nós brasileiros. Em vez de voltar 30 ou voltar 100, eu só vou voltar 11. Eu vou voltar para o dia 27 de junho de 2007, junto com vocês. Por que eu estou voltando especificamente para o dia 27 de junho de 2007? Gente, 11 anos passa que você pisca, passa 11 anos. 11 anos atrás não existia smartphone. Aquela coisa que está no seu bolso, que hoje você não consegue viver sem, tem alguns que não conseguem largar nem durante a palestra, o que a gente vê do smartphone, 11 anos atrás não tinha que ter um comunicado como esse de, olha, não pode isso, não pode aquilo. 27 de junho de 2007, a Apple lança o iPhone 1. E nesse dia, por que eu digo que é um baita de um alerta com relação ao Brasil? Nesse dia, a Apple valia exatamente 74 bilhões de dólares. Uma série de empresas brasileiras eram muito maiores. Semanas atrás, a Apple cruza a barreira do 1 trilhão de dólares, que é um número gigantesco, chama muito atenção. Mas aí, a mobilidade trouxe o impacto do varejo. Um proxy do varejo, a gente pode olhar a Amazon. A trajetória da Amazon é ainda mais fascinante. Por quê? Dá uma olhada. A Amazon, que vendia livro, saiu de 17. 3 anos atrás, ela era 4 vezes menor do que a Apple, e ela também se tornou uma empresa de 1 trilhão de dólares. Você deve estar se perguntando, Arthur, que barulho é esse? Ah tá, não é celular, isso aí é bombeiro, é outra coisa. Esse não dá para pedir para desligar. Mas olha só, o que você quer dizer com 1 trilhão de dólares? Soma essas duas empresas, gente. Soma essas duas empresas, são 2 empresas americanas. Quer ver qual que é o alerta para nós brasileiros? Que eu falo que o mundo não está esperando a gente amarrar o cadarço, a gente tem que correr mais rápido. 2 empresas americanas cruzaram essa barreira do 2,1 tri, que é por acaso o tamanho de... Caramba, passador, vamos lá. Deu. Toda a economia brasileira. Toda a economia brasileira. Essas 2 empresas passaram um negócio chamado Brasil, que não é um país exatamente pequeno. Então, por elas inovarem um pouco mais, usarem um pouco mais de tecnologia, elas passaram o que é em alguns momentos o 7º, em outros momentos o 8º maior país do mundo. Isso chama muito atenção. Você criar o 7º maior país do mundo em 11 anos. O mundo está mudando muito rápido. E para falar de mudança, por que essas empresas ganham tanto dinheiro e por que elas valem tanto? Por uma razão, elas acrescentam mais tecnologia, mais inteligência aos produtos dela. Por que eu estou mostrando essa foto? Essa foto aqui é o iPhone XS, lançado recentemente. Faz a seguinte conta comigo. Brasileiro, a gente se orgulha muito, por exemplo, a Vale, que vende minério de ferro, que é uma commodity. Para fazer a seguinte conta comigo. 1 quilo de minério de ferro vale por volta de 35 centavos de real. Então você extrai minério de ferro, manda lá para a China, manda sei lá para onde, 35 centavos o quilo. Você pega a cadeia do agronegócio, vamos falar agora de leite. Leite por quilo custa um pouco mais do que R$2, R$2 a R$3, ou seja, 10 vezes mais do que o minério de ferro. Por que vale 10 vezes mais? Porque você precisa entender de nutrição animal, de agropecuária, de indústria, você precisa entender um monte de coisa. Vale 10 vezes mais porque tem mais cérebro envolvido em fazer leite do que fazer minério. Muito bem, vamos falar de carro?
Carro por quilo custa por volta de 30 a 40 reais. Porque eu acho que você vai concordar comigo que é bem mais difícil fazer carro do que fazer leite. A tecnologia é fazer carro. A pergunta para vocês, por que eu estou mostrando essa foto? A pergunta é a seguinte: quanto custa o quilo do iPhone? Para falar de valor agregado de inteligência. Ora, vocês nunca foram comprar iPhone, chegaram lá na loja e falaram: quanto está o quilo? Vocês nunca fizeram isso? Gente, o iPhone XS pesa exatamente 177 gramas. Se você pegar 1 quilo e dividir por 177 gramas, você vai ter o número de iPhones que você precisa para bater 1 quilo. Se você fizer isso e multiplicar pelo preço médio dele no Brasil, que é R$ 8.100, você vai chegar em R$ 47 mil. Entre 45 e 47 mil reais, depende do dia. O que isso quer dizer? A gente gosta de fazer coisa de 35 centavos quando o mundo está fazendo coisa de 45 mil por quilo. Então, a nossa necessidade de empregar mais inteligência no que a gente faz é uma coisa urgente. Para falar disso, eu estou falando muito de internet e tudo mais. 2007, volto a dizer, não existia smartphone. 97, meros 10 anos antes, provavelmente foi o primeiro ano que você usou a internet, que as pessoas nem sabiam direito para que era. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo quando estava navegando pela primeira vez. Deixa eu te mostrar que tamanho que é o monstro que a gente chama de internet hoje. A analogia é a seguinte: no universo existem 100 bilhões de estrelas, que por uma grande coincidência cósmica é o mesmo número de neurônios que um ser humano médio tem. 100 bilhões de neurônios. Menos a nossa ex-presidente, que eu deduzo que essa conta não fecha. Mas isso aí é papo para outra hora. Oi? 1/3? Como é o seu nome? Daniel, eu acho que você é simpático. Eu acho que você é uma pessoa simpática. Mas é papo para outra hora. Eu acho que a conta não fecha. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de neurônios, salva a nossa ex-presidente. O tamanho da internet hoje são 340 trilhões e trilhões e trilhões de dispositivos conectados. É um tamanho insano. Aí você fala assim: Arthur, o que você quer dizer com isso? Agora eu vou embalar e acelerar na história da transformação. Quer ver que mundo que você está vivendo para falar de transformação? Não existia internet, não existia smartphone. Assim como não existia Uber Air. E eu não sabia o que era isso. Deixa eu te contar o que aconteceu no último ano. Um ano atrás eu estava num evento de inovação, filha da mãe do diretor de inovação do Uber sobe ao palco, todo mundo esperando que ele falasse de carro autônomo. Ele falou: carro autônomo? Isso aí vai ter daqui a pouquinho, deixa eu falar o que a gente está realmente investindo energia. Uber Air. Todo mundo, que diabo que é Uber Air? Ele falou assim: drone para as pessoas andarem. Drone para as pessoas andarem? Aí o cara mostrou isso daqui, que eu vou mostrar para vocês. Um drone para 4 passageiros, para 4 pessoas voarem até o trabalho e voarem para casa, que é isso aqui, ó. Estamos sem som. Puta, legal, quando eu vi isso, um ano atrás eu falei: isso aqui é blefe, para o Uber arrecadar dinheiro, ele ia fazer uma captação, naquele momento eu falei: isso aqui é blefe, porque isso aqui é um desenho em 3D, 3D qualquer um faz hoje em dia. Pediram para o Uber: em quanto tempo isso daí vai estar rodando? Eles falaram: os testes começam daqui a 24 meses, a cidade de Dallas e Los Angeles. Pô, legal isso. Testes daqui a 2 anos. Mas quanto vai custar? Isso aqui vai ser para bilionário? E os caras falaram: o nosso target é que daqui a 6 anos, o que você paga hoje no Uber Select custe o que você vai voar com isso daqui. Porque um trajeto que você faz de carro, de 1h40, você vai fazer em 18 minutos com isso aqui. Eu falei: caraca, que incrível, mas ainda achei que era blefe. Passam 6 meses atrás, uma empresa chamada Velocopter, não é mais 3D. 6 meses atrás, os caras começaram a voar em Dubai. Isso aqui está sem passageiro, mas já é um teste no centro de Dubai, sem passageiros, para 2 pessoas. Eu falei: caraca, como isso está evoluindo rápido. Lembrando, sabe quando que passou a ter drone no mundo? Dronezinho de plástico para fazer imagem? 2013. 2013 é ontem, é agora há pouco. Aqueles dronezinhos de plástico. Agora a gente está vendo um voar para carregar 2 pessoas, mas não tem ninguém dentro. Passam 6 meses, isso aconteceu no dia que eu estava em Concórdia. O que apareceu? Uma empresa chinesa chamada Ehang, fazendo o quê? Vendendo no Japão drone para uma pessoa. Isso aqui não é mais 3D e não é mais vazio. O que vocês estão vendo aqui é um japonês dentro de um drone, que ele pegou o Google Maps, colocou o seu endereço e ele está indo para um destino dentro de um drone que ele chama de seu. Tudo isso aqui que contei para vocês aconteceu em um ano.
Arthur, mas você está contando um monte de coisa que está acontecendo lá no exterior, isso aqui é tudo longe. Esse é o maior perigo. Quem olha inovação e olha essas coisas e fala, isso aqui não tem a ver comigo. Quer ver o quanto que isso aqui tem a ver com a gente? A terceira cidade no mundo que vai receber isso chama-se São Paulo, Brasil. Eles pegaram lugares que tem muito heliporto, lugares onde o trânsito é um lixo. Conclusão, São Paulo. E aí, alguns também falam assim, mas será que dá para fazer essas coisas no Brasil? O Brasil está muito atrasado. Pois é, tudo que eu contei para vocês até agora do Uber Air é feito por uma empresa chamada Embraer. Está sendo feito aqui no Brasil. Então dá para fazer todas essas coisas aqui, dá para fazer. A gente não é melhor ou pior do que ninguém, é só se esforçar, correr atrás dessas coisas. Quando eu falo sobre robôs, eu pergunto assim, o que você acha que é um robô em 2018? Eu sei que as pessoas fecham os olhos e imaginam aquela cena do Jornal Nacional. Há 20 anos eles usam a mesma imagem, está lá o William Bonner para cada 3 meses falar, a indústria nesse trimestre, blá, 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 qualquer índice que eles vão falar da indústria. Há 20 anos o que eles mostram? Um chassi de carro sendo soldado por 4 robôs laranja. E aí, as pessoas gravam a imagem de que robô é isso daqui. Robô em 2018 é o Atlas. O Atlas é esse cara aqui, ó. Você já imaginou o impacto disso em indústria, cara? Os caras eles não estão preocupados com CLT, com sei lá o que, com reforma trabalhista, com não sei. Mas quando você olha isso, você fala, Arthur, mas já tem aplicação prática? Dá uma olhada, o vídeo que eu vou te mostrar é da Disney, junto com o Cirque du Soleil, treinando dublês. Assim, ó. A hora que a gente olha o tamanho do impacto, parte da minha palestra é sobre novos modelos de negócio, o tamanho do impacto, eu já estou terminando a parte do susto, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar na parte prática. Mas a parte do susto, por exemplo, para o Estado, para as prefeituras, para os estados e para a União, quando a gente fala do aspecto tributário, quanto mais tecnologia, mais difícil é arrecadar tributo. Por que eu falo isso? Você para pensar em manufatura aditiva, que é a chamada impressão 3D, acompanha comigo o seguinte raciocínio. Como é que é feito um tênis hoje mesmo? A Nike desenha esse tênis lá nos Estados Unidos, manda esse design lá para Bangladesh, esse tênis é costurado, produzido, é colocado dentro de um container, o container cruza o mundo e chega em Santos, e para chegar em Santos e vir parar numa loja aqui em Erechim, esse container tem que ser importado, e para ser importado esse tênis é tributado, taxado. Muito bem. Agora, não é aquela utopia de cada pessoa com uma impressora 3D em casa, porque não faz sentido, você não troca de tênis toda semana. Mas para uma cidade do tamanho de Erechim, com certeza você vai ter 2 ou 3 lojas de calçado que vão ter impressoras 3D. E aí, esse arquivo da Nike vem para a loja aqui em Erechim. E esse tênis que era produzido em Bangladesh agora é feito em Erechim. A pergunta é, como é que tributa isso? Aonde que vai parar esse tributo? Só que eu falo isso, me falaram o seguinte, Arthur, fala abaixo que a Receita vai te escutar e vai achar um jeito. Eles vão achar um jeito de tributar arquivo. Onde é que eu quero chegar com isso? Imagina como é que vai ser o varejo, como é que vão ser as lojas, como é que vai ser a interação das crianças nas escolas. Está se falando lá fora da tal da realidade mista. O que é a realidade mista? Não é usar aquele capacete feioso para ver vídeo. Não é usar o celular para ver coisas que não existem, tipo Pokémon GO. Tem 2 empresas que estão sim agora vendendo óculos, que você só coloca um óculos pequeno e você vê o mundo desse jeito aqui. Uma pessoa está falando assim, uma enchente que sai de 1 metro e vai para 2 metros. Se eu falar isso, parece uma coisa abstrata. Agora que tal você passar a ver o mundo assim? But we know Florence is also going to bring water rises well above that, perhaps up to 6 feet. Now 6 feet of water, imagine that. Imagina você pegar um ginásio como esse, você ter uma aula de biologia, tudo que eu estou mostrando para vocês já existe, não é futuro. Imagina você ter um ginásio como esse, eu fiz questão de manter esse slide porque eu sabia que a palestra era num ginásio, para ter uma aula de biologia. Sabe como é que os nossos filhos vão ver aula? Não do jeito que a gente viu, vendo livros extremamente chatos e aborrecidos. O que eu vou te mostrar é uma aula de biologia sobre vida marinha, vocês vão ver uma baleia. Você fala, pô, mas como é que vai ver uma baleia numa porcaria num ginásio? Usando esse óculos que eu estou te falando, esse ginásio se torna um grande aquário da seguinte maneira. Puta, eu não canso de ver isso, sério.
Imagina uma criança estudando assim, só que é um mundo com menos manuais disponíveis. O que eu quero dizer com isso? O tamanho da transformação dos comportamentos é gigante, e agora eu vou começar a falar do dia a dia. Isso daqui é um pouquinho, uma pitadinha de futuro, mas é só para tentar convencer vocês de que o mundo está mudando rápido. Agora, eu vou falar das mudanças que mais têm me chamado a atenção. Para falar de mudança comportamental, eu vou falar do cigarro. Tem um amigo meu, que eu vou contar aqui uma história 100% verídica, mas tem um amigo meu que agora parou de fumar, mas era terrivelmente viciado em fumo. E eu vou falar um pouco sobre o vício dele. Vocês já vão entender o porquê da reflexão. Esse meu amigo fumava tanto, que ele começou a me relatar os seguintes episódios. Era a primeira coisa que ele fazia quando acordava e a última coisa que ele fazia antes de dormir, fumar. Ele passou a ter dificuldade de dormir durante a noite toda, porque ele passou a fazer o quê? Acordar no meio da madrugada para fumar. O corpo tinha tamanha demanda de nicotina, de tabaco, que às 3 ou 4 da manhã ele acordava para acender um cigarro. Tamanho a vontade que ele tinha de fumar. Então ele acordava fumando e ia dormir fumando, no meio da madrugada precisava fumar. Ele passou a ter dificuldade de pegar voos com mais de 2 horas. Por quê? Porque ele era privado de fumar durante o voo. Então ele fumava um monte antes de pegar o avião, para sair do avião e conseguir fumar. Agora, a coisa mais assustadora, sem sombra de dúvida, que ele me contou, foi que tendo a técnica certa, eu não sabia disso, dá para fumar tomando banho. Diz ele que dá certo. Então ele falou o seguinte, porque ele ia tomar banho, daí ele tomava um banho rápido, porque ele falava assim, eu vou sair e vou fumar. Ele falou, peraí, mas se eu aprender a fumar no banho, porra, eu posso tomar um banho gostoso, demorado, porque no meio do banho eu fumo um cigarro. Então você fala assim, é uma pessoa absolutamente viciada. Ela quer fumar enquanto toma banho, é a primeira coisa que ela faz, a última antes de dormir, ela faz isso de madrugada e ela não consegue ficar sem fumar durante o voo. Tá bom, você já passou por 3 ou 4 dessas situações com o seu celular? Sim ou não? Se você respondeu para pelo menos 3 dessas perguntas, o exemplo do fumante parecia extremo. É exatamente você com o teu smartphone. Então a pergunta é a seguinte, qual que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Muitos vão falar, olhar o smartphone. Qual que é a última coisa que você faz quando vai dormir? Dá uma olhadinha no celular. Quando você acorda no meio da madrugada com insônia, o que você acaba fazendo? Vou dar uma olhada no Face. Quando a pessoa entra no avião, eu estou em avião todo dia, a comissária passa e fala o seguinte, os senhores podem desligar o avião, desligar o celular, você vê que a pessoa fica meio incomodada de ter que passar o voo sem usar o celular. E aí fica a pergunta para cada um de vocês pensarem, no meio do banho, chegou uma notificação, você ficou assim, deixa eu dar uma olhada nessa mensagem, ou você saiu do box para olhar a mensagem, você é um viciado, assim como essa pessoa em cigarro. O que isso quer dizer na prática? As transformações comportamentais são tão profundas que hoje 60% dos escritórios do mundo estão vazios. Por que 60% dos escritórios do mundo estão vazios? Por uma razão muito simples. Quer ver o quanto que a tecnologia está mudando o ser humano? Gente, antes de 2007, por que a gente tinha uma norma social de que você tinha que chegar no escritório às 8h30 e sair às 18h? Por uma razão muito simples. Era o único jeito de você encontrar as pessoas. Tipo, eu tinha que ligar no telefone fixo tal, no ramal 39 eu vou conseguir falar com o Jorge. Por isso que a gente trabalhava das 8h30 às 18h, para encontrar as pessoas em pontos fixos, num horário fixo. Eu pergunto, isso faz sentido em 2018? Nenhum! Porque eu acho a pessoa que eu quiser 24 horas em qualquer canto do mundo. Por isso que os jovens estão putos de ter que ir trabalhar às 8h30 e às 18h, porque ele fala, eu podia estar na praça respondendo e-mail, não faz sentido eu ficar aqui. A Microsoft fez esse levantamento, 60% das empresas estão com as suas baias vazias, porque as pessoas preferem trabalhar em outros lugares. Então quando você olha isso, cidades, 11 anos atrás não tinha smartphone, hoje a Europa está pintando suas calçadas dessa maneira aqui. Do lado esquerdo, calçada para quem não usa smartphone, do lado direito, calçada para Walking Dead. Sabe a pessoa que anda assim? E o que eu mais gosto dessa foto é que é o seguinte, a última linha está escrito, caminhe aqui por sua conta e risco, você vai trombar em algum idiota, você pega a placa de trânsito que está sendo inserida na Europa nesse ano, olha essa placa de trânsito que eu vou te mostrar, que coisa maluca, isso daqui. Você imagina alguém que não sabe porventura que é um smartphone e vai falar, as pessoas estão andando curvadas, por quê? O que aconteceu? Mas aqui é um grande alerta, você fala, por que você está dando toda essa volta? É o primeiro alerta para te dizer o seguinte,
o quanto que o teu negócio está na internet? Se as pessoas estão 24 horas conectadas, o quanto que a tua loja de Erechim está na internet? Você fala, Arthur, mas para vender pela internet? Não, para existir. Uma pessoa não vai sair num sábado de manhã procurando uma fachada de loja. Ela vai procurar o Instagram, ela vai procurar o YouTube, ela vai procurar o Face. Se você não está bem lá, o teu comércio não existe para a maioria das pessoas. Então é isso que está mudando e pouca gente está observando. Quer ver? Quando eu olho isso, o que você me diz dessa foto? Isso aqui é a Hillary Clinton chegando no aeroporto. Não tem um puta de um ser humano olhando para essa mulher. Cara, selfie é uma palavra que há 6 anos atrás não existia. Hoje move as pessoas. A gente começa a ler essas notícias de pessoas que vivem para fazer selfie, né? A síndrome do selfie. E você fala, mas essas pessoas devem ser extremamente vaidosas. Quer ver quem está fazendo selfie também? O papai é pop, o papai é pop, o pop não poupa ninguém. Cara, o Papa fazendo selfie. Hã? Não entendi. Vaidoso? Não, esperto. Esperto, sabe por quê? Como é que é o seu nome? William, deixa eu te contar a história por trás desse selfie. Sabe quem são essas pessoas aqui? Eu não tinha a menor ideia. Essas pessoas aqui, e a gente fala o seguinte, a Rede Globo tem poder. Meu, que década que você vive? A gente acabou de viver aqui no Brasil um presidente que quando eleito fez uma live. Vocês pararam para pensar o que aconteceu? Que antigamente a internet tentava replicar o conteúdo da TV. A gente acabou de ver no Fantástico a Globo transmitindo o Facebook de um cara. Vocês já pararam para pensar na loucura que é isso? A Globo tem que copiar o Facebook e colocar na sua programação. Olha o tamanho da mudança. O que eu ia te contar é o seguinte, William, dessa história aqui do Papa. Essas 10 pessoas aqui são os maiores Instagrammers do mundo. Eles não foram visitar o Papa chamou eles. O Papa chamou eles com o seguinte pretexto: eu quero conhecer a juventude digital. O Papa queria tirar selfie, velho. Pelo seguinte, se o Papa aparecesse em rádio e TV, ele ia falar para 500 milhões de pessoas hoje. É na média o que você consegue atingir com rádio e TV, ao vivo. Essas pessoas aqui atingem por dia 860 milhões de pessoas. Eles são mais poderosos que todos os canais de TV do mundo juntos. 10 adolescentes. Tem mais poder de mídia do que todos os canais de TV do mundo. Quando você olha isso, o que mudou para quem tem varejo, para quem tem indústria, a relação comercial sempre foi assim: descoberta, que é o que a gente chama de marketing, conhecer o que você faz, preferir você, comprar, ser leal e promover você para outras pessoas. O que mudou? O que mudou é o seguinte: antes, o conhecer uma loja era parar o carro na frente e dar uma olhada, ou no máximo pegar um panfleto no sinaleiro. Sabe o que acontece hoje? Conhecer uma empresa você conhece online, entender o que ela faz você entende online, preferir ela você prefere online, e o relacionamento começa no meio do funil. E aí tem empresas que não acordaram para isso. Desculpa a provocação, mas eu escuto ainda alguns empresários pedirem assim: Arthur, será que eu deveria investir em marketing digital? Cara, as pessoas são digitais. Qual que é a resposta? Aliás, se você parar para refletir por um instante, marketing digital é um erro de português, é um pleonasmo. O marketing é digital, é tipo falar subir para cima e descer para baixo, chamar de marketing digital. O marketing é digital se as pessoas são digitais. Então o que eu queria te chamar a atenção é o seguinte: concessionário de carro. Eu escutei essa história na Fenalto, que é um dos maiores eventos da indústria automobilística, eu fiquei chocado. 10 anos atrás, número de visitas de uma pessoa para comprar um carro, 5,6. A pessoa ia na concessionária 6 vezes para comprar um carro. 2018, 1,1. A pessoa vai, ou ela compra, ou ela não volta nunca mais. Porque ela entra na concessionária sabendo mais do que o vendedor sobre o carro. Estou falando algum absurdo aqui? A pessoa entra na loja sabendo mais da loja do que o vendedor. Então, o que a gente está vendo de diferença, gente, pessoas viraram marcas. Você tem que estar bem online. Isso daqui é um papo para os profissionais. Para quem acha que eu estou falando só de empresas, tudo que vale para as empresas vale para as pessoas. O que eu quero dizer com pessoas viraram marcas? Eu nunca vou esquecer, uns 4 anos atrás, dando aula na PUC, e um aluno levantou a mão e falou assim: Arthur, num processo seletivo
porque eu vi a garotada fazendo muito post bizarro, sabe? Aqueles posts na sexta-feira com garrafa de vodka, loucaça, sabe? E pior do que isso, eu vi aqueles posts antes da aula da sexta-feira, hashtag que porre ir para a faculdade. E aí a pergunta que eu recebi foi a seguinte: Arthur, o pessoal do RH olha o Facebook antes de contratar? Eu falei, não. Eles ligam para sua mãe para escutar os melhores elogios que ela tem a seu respeito. Ela liga para sua tia, para sua avó. Claro que eles olham o teu Facebook. Hoje tem algoritmo, gente, que você consegue pegar o perfil da pessoa e saber o seguinte: quanto de coisa que essa pessoa posta a respeito de conhecimento, quanto que ela posta a respeito de festa, quanto que ela posta a respeito disso, daquilo. Você consegue traçar um mapa da pessoa. Pessoas viraram empresas, a imagem e a tua reputação que está lá online. E aí, eu falo muito de competências. Tem gente falando de inovação. Se eu tivesse um slide para falar com vocês, eu usaria só esse aqui. Então, seja você profissional, seja você empresário. Por que eu gosto dessa metáfora da torre de madeira? Esse jogo aqui funcionava da seguinte maneira: 2 jogadores faziam uma torre super sólida. Vocês que estão na faculdade, isso aqui é o diploma de vocês. Cada bloquinho disso aqui é uma matéria. Funciona assim: terminou a faculdade, alguém vai lá e, assim como nesse jogo, o mercado vai tirar um desses bloquinhos. Por quê? Porque algum desses blocos mudou. Então uma matéria que você fez que era super relevante em 2018, em 2020 não faz o menor sentido. O mercado foi lá e falou, não quero mais isso. 6 meses depois o mercado vai lá e tira mais uma peça. Fazendo a metáfora com as empresas, o que aconteceu? Antes era panfleto, rádio e TV. Surgiu o Facebook. É uma pecinha nova que surgiu no jogo do marketing. E teve gente que não colocou essa pecinha no seu jogo. A torre vai ficando fraca. E aí, num momento, a torre, depois de 10 peças tiradas, no começo parece que não está acontecendo nada. Depois a torre cai. Alguns dizem que ela caiu de uma hora para outra. Esse é um jeito de ver as coisas, a gente chama isso de inovação disruptiva. O outro olhar que a gente pode ter sobre isso é o seguinte: quando que essa torre começou a cair? Isso. Quando tiraram a primeira peça. Então, se você olhar isso, a tua empregabilidade é eterna. Se você falar o seguinte: eu saí da faculdade, eu tenho uma torre, mas qual dessas peças está deixando de fazer sentido e eu tenho que oxigenar ela? O teu negócio, se você tem uma empresa que está dando lucro de alguma maneira, muita coisa certa você está fazendo. Não precisa se desesperar. 80% do teu negócio está certo. Só que 20% está mudando esse ano. E no ano que vem são 20. E dali a pouco são 20. Daqui a 5 talvez a torre caia. Por isso que é importante reformar ela hoje. E aí, a analogia que eu trago é dessa turma aqui. Os caras juram que o Uber surgiu em 2014 e tirou o mercado dos taxistas. Mentira! Primeiro que o Uber... Por que é tão importante olhar um pouquinho lá fora do que está acontecendo? Primeiro que o Uber foi criado em 2008 nos Estados Unidos. Se um taxista lesse o jornal, saberia que já existia em 2008 e em algum momento chegaria. Ele teve 6 anos para se adaptar. Só falando de Uber. Mas a mudança é muito mais profunda. O que eu quero dizer com isso? Se você deixar de olhar o táxi enquanto caixa fechada e olhar sobre competências, qual que é a principal competência de um taxista? A primeira delas, dirigir bem. Qual que é a segunda mais importante? Conhecer a cidade mais que o passageiro. Claro! Por que eu quero dizer isso? Imagina você chegar em São Paulo. É mais barato pegar um táxi em Guarulhos, que vai custar R$190 até o centro, ou locar um carro por 90? Locar um carro por 90. Por que poucas pessoas fazem isso? Porque ela fala, não sei se eu sei dirigir em São Paulo. Mas lá nos anos 90 surgiu um dispositivo que você não precisa mais conhecer São Paulo, um negócio chamado GPS. Eu conheço a cidade tanto quanto o taxista. O primeiro bloquinho dele foi tirado, e fazem mais de 25 anos. E ele achou que isso não tinha a ver com ele. O que ele fez? Nada. Depois, vamos parar para pensar sobre canal de comunicação. O que é canal de comunicação? Como é que eu chamo um táxi? Eu fico na esquina, tomando chuva, rezando para que um táxi passe na minha frente. Aí surgiu o celular, no final dos anos 90. Eu ligo para qualquer lugar e eu consigo outro táxi se aquele não está passando. Canal de comunicação mudou pelo celular. O taxista fez alguma coisa? Muito pouco. A mudança foi indo. 2014, Uber. Junta tudo isso e os caras têm a cara de pau de falar o seguinte: o Uber surgiu do nada. Não. Ele foi gestado ao longo de 25 anos. E outra, a crise nunca está lá fora. Por que eu digo isso? Eu não sei aqui. Mas ainda em 2018 eu canso de chegar em cidades brasileiras
que não tem Uber, ele vai chegar daqui a pouco, e eu chego no aeroporto para pegar o táxi, e eu tenho que ainda perguntar o seguinte: vocês aceitam cartão? E o cara fala assim: não, cartão a gente não pega corrida. Cartão a gente não pega corrida. Cartão a gente não pega corrida. E dessa pessoa está falando que o desafio dela é a tecnologia. Não é, é a mudança de hábito. Então, pessoal, o que eu queria chamar a atenção, que inovação é conectar o ponto A com o B de uma forma mais simples. O que é conectar o ponto A com o B de uma forma mais simples? É deixar o usuário menos aborrecido. O que eu quero dizer com o usuário menos aborrecido? Toda empresa deveria ser viciada em simplificar a vida do usuário. Se tem uma dica importante que eu posso dar para vocês é essa daqui. Vamos falar sobre essas empresas? A empresa que eu vou usar hoje é o Netflix. Eu vou fazer uma pergunta extremamente idiota aqui. Quantos aqui tem Netflix? Levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Obrigado. Quantos aqui tem a Sky ou a Net? Metade. Metade. Hã? Não, aí... Vamos lá, né? Vamos lá. Mas olha só, o que eu ia falar é o seguinte, pessoal, vamos falar do Netflix. Ele não ganhou esse mercado todo em tão pouco tempo. O Netflix é outra empresa nascida em 2011, foi criado o Netflix. O Netflix não ganhou porque ele tinha mais tecnologia. O que ganha é a empresa que respeita mais o usuário final. Quer um exemplo? O Netflix é o seguinte: sexta-feira e está chovendo. O que eu preciso para ter Netflix? Eu passo o cartão de crédito e eu tenho Netflix. 10 minutos depois eu estou vendo filme. Vamos falar do concorrente dele, o que ele nos obrigava a fazer? Antes dele havia isso. É só passar o cartão de crédito e usar? Sentadinho no sofá, assim? Com a família? Não. Primeiro, eu tenho que sair de casa. A tarefa é minha, do usuário. Depois de sair de casa, eu vou até a locadora e tenho que encontrar estacionamento. Então, passo número 1, eu tenho que me vestir, pegar o carro, achar estacionamento, tomar chuva na cabeça, entrar na locadora e daí eu peço assim: posso pegar um filme? Eles vão falar: não, você tem que ser sócio da locadora. Aí você preenche uma ficha. Mais uma tarefa do usuário. O usuário preenche a ficha. Ele pode pegar qualquer filme? Quase. Tem os filmes de 72 horas e tem os lançamentos que tem que devolver em 24. Lembra disso? Para os mais vividos, vamos colocar dessa maneira, assim como eu, tinha que devolver na segunda rebobinado. Se não fosse rebobinado, você ia pagar multa. Só que para devolver essa tranqueira rebobinada, coitado, garoto, ele no meio não sabe nem o que eu estou falando. Mas para devolver na segunda-feira, o que eu tinha que fazer? Eles iam buscar na minha casa? Não! Eu tinha que mais uma vez sair de casa, mais uma vez estacionar o carro, mais uma vez tomar chuva e pagar. O Netflix fez o quê? Cara, passa o cartão e seja feliz. Aliás, deixa eu te contar de onde que eu tirei essa foto. Essa foto é o primeiro anúncio que tem lá no Mercado Livre. Eu entrei no Mercado Livre e digitei videolocadora. Esse aqui é o primeiro anúncio. Está escrito assim: vendo videolocadora de DVD. Tracinho. Excelente oportunidade. Enfim, se alguém tiver interesse, talvez você ainda consiga. Está aqui o anúncio. O que eu ia te falar é a história do pipoqueiro. A história do pipoqueiro está lá no meu LinkedIn para quem quiser ver. E quiser replicar essa história para falar sobre inovação. Gente, inovação não é usar tecnologia. Inovação é conseguir pensar simples. Inovação é conseguir respeitar o usuário. A história do pipoqueiro aconteceu comigo da seguinte maneira. Eu fiquei sabendo meses atrás que 85% dos PDVs, o que é PDV? Maquininha de pagar cartão de crédito. Tem o tal do NFC. O que é NFC? Você paga com o teu celular sem contato. A pergunta: quantos aqui já fizeram isso? Pagar só com o celular? 2, 3. Como é que foi? Bom? Como é que foi? Gente, é um tesão. Funciona assim, ó. Você pega o teu celular, você não precisa nem tirar o cartão de crédito e enfiar na maquininha, digitar sem esperar sair o papel e sei lá o que diabo. Aparece o valor na maquininha e você faz assim, ó. Pagou. Você vai embora, só isso. Porra, show de bola. 85% das maquininhas tem. Qual que foi a minha conclusão errada? Porra, se tem em todo lugar eu vou conseguir pagar tudo, velho. Só que para conseguir pagar, sabe o que tem que acontecer? Alguém sabe me dizer? O lojista tem que habilitar na máquina.
Se você é do varejo, faça isso amanhã cedo, antes que eu volte para Erechim. Mas funcionou o seguinte: os lojistas não habilitaram, mas eu não sabia disso. E, em primeiro lugar, eu fui tentar passar 48 horas só pagando com o celular. Em Curitiba, que dizem que é um dos varejos mais desenvolvidos do Brasil, e aconteceu o seguinte, meus queridos: eu não fui numa lojinha de esquina, eu fui na maior rede de farmácia do Brasil. Seria antiético citar o nome deles, então vamos chamá-los de Drogas Arraial. Na Drogas Arraial, eu queria comprar 80... Puta, agora ficou bom o som, hein? Sei lá que diabo que estava ligado antes, mas... R$87 de produto. Eu cheguei no caixa, daí ele falou, qual vai ser a... Eu pedi, qual forma de pagamento tem? Ele virou para mim e falou assim, cartão ou dinheiro? Eu falei, celular. Ele, cartão ou dinheiro? E dele, sabe quando a pessoa te olha com aquela cara assim, mas esse cara é burro, é muito burro. Tipo, ele não entende português. Daí eu falei, celular. Dele, cara, celular não tem. Daí eu falei, posso tentar? Porque eu falei, talvez ele não saiba que tenha, né? Fui lá, tentei e deu pau. Daí ele falou, como assim? Eu falei, sim, você paga, passa o celular e paga. Ele, não tem. E aí eu fiz a seguinte pergunta, qual a alternativa que você me dá? Qual a resposta que eu tive? Quem dera que fosse. Quem dera que fosse. A resposta que eu tive foi o seguinte, senhor, a sua alternativa é deixar os produtos e ir embora. Sim, foi exatamente o que eu fiz. Quando que eu volto? Não sei. Lá em Curitiba, onde eu moro, do lado da Drogas Arraial, eu falei, não, o problema deve ser com farmácia. Deve ser com farmácia. Eu vou no grande varejo. Uma varejista que tem no Brasil inteiro, logo vermelho. Logo vermelho. Lojas mexicanas. Sabe? Lojas canadenses, pra gente deixar dentro do NAFTA. Fui lá. Igual. E aí, sabe o que é inovar? Inovar é conseguir observar as mudanças comportamentais das pessoas e se adaptar a isso. O que eu quero dizer? Domingo, depois de desistir desse experimento, eu estou lá no Parque Barigui. Puta, parque lindo lá. Eu estava andando com o Nike Running, monitorando a corrida. Falei, vou comprar pipoca. Mercado regulado de pipoca em Curitiba. Todos os pipoqueiros têm que ter carrinho verde, todos iguais entre eles. Para inovar uma merda. Um deles tinha as bandeirinhas de cartão. Eu fui lá. Eu falei assim, o senhor aceita cartão? Ele falou, todas as bandeiras. E aí eu fui tentar o improvável. Pagar sem contato com o celular no pipoqueiro do parque. E daí eu falei assim, e o senhor tem pagamento sem contato pelo celular? E com a maior calma do mundo ele virou para mim e falou assim, faz mais de ano? Esse é o cara! Esse é o cara! Por que a empresa grande não conseguiu fazer isso? Você quer saber por quê? Porque as empresas, quanto mais, e não é defeito de empresa grande, é de empresa que não está focada no seu cliente. O que eu quero dizer? Aquela empresa lá, a Drogas Arraial, eu cheguei e falei, e o cara me tocou embora, e falou assim, velho, não tem. Se eu fosse essa empresa, o que eu faria? Cara, me dá teu WhatsApp, eu vou tentar resolver isso agora, habilitar nesse negócio, e eu te ligo quando tiver habilitado. Não, o que eles fizeram? Cara, o senhor pega aquela porta e vai embora, ele não me quer lá. Eu tenho que me adaptar aos processos dele. Quer ver como as empresas que ficam pelo caminho são as empresas que tentam impor ao usuário os seus processos? Eu fiz uma pergunta aqui antes para poder conectar nesse momento de quantos de vocês têm Netflix, porque o Netflix em nenhum momento pediu para você comprar ponto adicional. O Netflix virou para você e falou assim, dane-se onde você vai assistir. Assista na sala, assista no banheiro, assista no celular, assista no notebook. A Net, ao contrário disso, falou o seguinte, está aqui o seu receptor, senta e assista na sala. Essas empresas ficam pelo caminho. Então é o seguinte, quando o usuário te pedir mudança, corra atrás dessa mudança, porque talvez seja a última chance. Então quando eu falo de mudança, quer ver como não é tecnologia melhor que ganha a corrida, mas é a experiência do usuário mais fluida? O que eu quero dizer com isso? Esse daqui, eu acabei de falar da NET para conectar com isso daqui. Esse daqui era um produto que até hoje é a melhor qualidade sonora que se tem notícia, o vinil. Nada superou a qualidade sonora. Então você fala, qual que é o business? Escutar música? Respeitar o usuário, assim como todo negócio. O que eu quero dizer com isso? Aonde que dá para escutar vinil mesmo? Em casa. Nunca foi lançado um carro que tocava vinil.
Então o vinil pressupunha que você escutaria música em casa e não no carro. Alguém olhou e falou o seguinte: eu vou fazer um dispositivo que vai respeitar mais o usuário, vai ser mais compacto, vai ser de plástico e a pessoa vai poder escutar música em casa e no carro. E isso dominou o mercado. E o áudio era pior. Do que eu estou falando? Não, calma, um passo por vez. Como é que é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde é que você ouviu falar disso? Ele falou fita, velho. Qual que é a chance dele saber o que é uma fita? Mas é o seguinte, foi fita. A parte que talvez você não saiba, Pedro, que para usar fita, e aí o seu pai pode te contar isso uma outra hora, precisava de um outro dispositivo auxiliar. Puta, caneta Bic é bem barbaridade. Caneta Bic funcionava bastante bem. Mas assim, Pedro, olha só o que acontecia. A fita, que é o troço que está ali em cima, às vezes você abria o deck dela, você apertava open, tava a fita para fora. Tava tipo um miojo feito assim. Aí você pegava o lápis, na terceira fila tiveram saudosistas aqui. Eu mostro essa foto, você vê a pessoa fazendo assim. Né? Pessoal, o som era pior. Como pode uma coisa, se o pressuposto é que o mercado é de ouvir música, como é que pode o pressuposto de uma solução com a qualidade pior ganhar o mercado? Sim, porque era mais fácil de carregar, não riscava e o usuário podia escutar no carro. Puta, show de bola. Aliás, é legal falar isso. Eu falei isso aqui para calouros em Joaçaba. E eu mostrei esse slide. Sabe qual que foi a reação? Nenhuma. Não tinha gente instigada que nem o Pedro. E aí teve um filho da mãe, isso aí deve ter 1 mês e meio. Tinha um filho da mãe lá no meio que criou silêncio, eles olhando assim. Aí um filho da mãe levantou o braço. Começou tudo torto. Porque ele levantou a mão e ele falou assim: tio. Desnecessário, né? Aí ele: e o que faz com o lápis? Em 2 minutos eu pensei em 53 respostas. 44 delas envolviam orifícios do corpo dele. O que faz com o lápis, porra? Mas enfim, o que eu queria contar é o seguinte: puta, show de bola. Mas quem que ganhou o mercado logo depois? Quem respeitou mais uma vez o usuário. Por quê? Porque o usuário descobriu que era legal escutar música no carro, mas não necessariamente era legal escutar o álbum inteiro. Isso daqui só tinha um botão de fast forward, fazia e você não sabia onde é que parava a música. Alguém pensou e falou: eu vou lançar um negócio que pula a música. E aí veio o CD. E junto com o CD vieram comportamentos extremamente brega. Mas enfim, vieram comportamentos terríveis. Terríveis. Não, sério, a gente andava com isso, cara. Tipo, é muito triste. Indelicadeza, né? Eu mostrei esse slide e daí a pessoa foi me levar pro hotel depois. No que eu entrei no carro, eu só vi ela guardando, correndo assim embaixo. Mas o que eu ia falar é o seguinte: apesar dessa breguice terrível aqui a gente carregava 36 CDs, 36, às vezes até mais, que você colocava um de costa para o outro para não riscar e tal. 36 CDs. O usuário falou, e aqui que é uma puta lição, cara: como é que a gente ganha dinheiro com um mercado que se torna zero, custo zero? Por quê? Porque logo depois disso, em vez de você carregar 36 CDs, as pessoas passaram a carregar 1000 com seus tocadores de MP3. Só que você fala, deram nesse momento o mercado da música como morto e falaram assim: música agora não custa nada, e não tem como cobrar por música, porque virou gratuito, porque está na internet. E não tem como cobrar. E o varejo está falando a mesma coisa. As margens estão se achatando por causa do e-commerce. Mentira! A margem está se achatando porque a experiência do usuário está ficando mais pobre. O que eu quero dizer com isso? A MP3 tinha o problema da chuva igual da locadora. Você fala, como assim? Sim, porque você tinha 1000 álbuns, só que esses 1000 álbuns estavam na sua mão. E se você quisesse o 11º, você fazia o que com o usuário? Para ter o 11º álbum, você vai ter que voltar para casa, ligar o seu computador,
conectar um cabo USB, baixar o álbum via torrent, no Emule ou no Kazaa, sincronizar esse álbum numa pasta e passar para dentro do tocador de MP3. Traduzindo, a matéria era de graça, mas a experiência era dolorosa para o usuário. Tão dolorosa, o que poderia acontecer no meio do caminho? A pessoa baixava um torrent com .zip, .rar, jurando que era um álbum de música. Às vezes não era. Às vezes era um vídeo do Dória. Vinha umas coisas bem estranhas no arquivo que você baixava, de vez em quando. Então o que eu quero dizer com isso? Um produto que é gratuito, como é que você volta a fazer dinheiro com ele? Voltar a fazer dinheiro com ele da seguinte maneira: em vez de fazer a pessoa voltar para casa para baixar música e mais uma vez colocar pilha e carregar um device a mais, eu coloco no device que ela já carrega todo dia, que é um negócio chamado smartphone, e eu faço ela escutar música no meio da rua, e o nome disso é Spotify. A pergunta que eu vou ter que fazer aqui como pesquisa: quantos aqui usam Spotify? Por favor, levanta a mão. Obrigado. Quantos de vocês compraram um CD no último mês? Obrigado. Era só isso que eu tinha para perguntar nesse momento. Acho que vocês entenderam. Era um produto de graça. Traduzindo, é experiência do usuário, é entregar para ele facilidade de uso. O que eu quero dizer com facilidade de uso? A gente tem esse selo nas nossas geladeiras e nos ar-condicionados, nos aparelhos de ar-condicionado, dizendo o seguinte: este aparelho consome menos energia. Sabe quem são as empresas vencedoras de 2018? Aquelas que deveriam ter um rótulo dessas estampados na frente da empresa. Essa empresa gasta menos energia do usuário. O que eu quero dizer com isso? Tem hotel falando que o problema deles é o Airbnb, o problema deles são eles. Por quê? Porque o Airbnb, você chega em qualquer lugar do mundo e você faz a reserva pelo app, você fala: eu quero reservar esse apartamento. Como é que você faz para pagar? Você paga no app. E lá na Europa, como é que você faz para abrir a porta do apartamento? Também com o app. Você chega na porta do lugar que você vai ficar, aproxima o celular e entra no apartamento. Como é que você faz para entrar num hotel no Brasil? O que você tem que fazer? Check-in. Obrigado, Pedro. Mas é um pouco pior. Porque você fala: não, isso daí em hotel que você nunca ficou. Pedro, tem uma rede francesa de hotel que começa com A. Eles têm um hotel muito famoso com logo vermelho. Por acaso tem em Erechim. Não, jamais citaria o nome. O que aconteceu com essa turma é o seguinte: em 2018 eles não integraram o sistema de check-in Brasil afora. O que eu quero dizer com isso? Cada vez você chega e a pessoa pergunta: o senhor já ficou neste hotel? Não, nesse aqui não. Logo, o que eles entregam? Aquela ficha que é pior que o imposto de renda. Eles pedem tudo, tudo. O que mais de madrugada, quando você está cansado, aliás, o que mais me intriga naquela ficha de hotel que está assim: qual o veículo utilizado na sua viagem? O que te interessa? Tipo, mas tem. Então, pessoal, empresas que estão ganhando, olha para onde que as coisas estão indo. Isso daqui é a loja da Nike, recém-inaugurada, em tese para ser a loja mais moderna da Nike. Tá, mas o que tem de diferente nela? O que tem de diferente nela é isso daqui. Os caras se deram conta, isso daqui foi lançado semana passada. Os caras se deram conta que o bom do online é exatamente tudo que eu contei para vocês, facilidade de uso. O que é ruim? Você não consegue provar um tênis. Você não sabe como é que o tênis ficou no pé. Como é que combina as duas coisas? Aí você vai numa loja, mas a loja tem fila, e você não sabe em que lugar da loja que está o tênis que você quer provar. Você fala: putz, eu vi no site, é aquele ali que eu quero provar. Na loja você vai ter que pedir ajuda para um atendente, vai ter que achar ele no meio de um cesto, vai ser uma confusão do caramba. O que a Nike fez? Funciona assim: você pega no site e fala: eu gostei desse tênis e desse tênis. Sabe o que eles fazem? Eles despacham para dentro de uma dessas gavetinhas dentro da loja. O usuário chega com o celular dele, abre a gaveta e estão ali os que ele quer provar que ele viu no site. Dos 3 que ele pegou dentro da gaveta, ele provou e falou: eu gostei desse. Ele tira a foto da caixa, ele acabou de pagar e ele vai para casa. É um pouquinho mais fácil, um pouco mais difícil do que a gente conhece. Então, essas empresas estão fazendo isso, galera. O que eu quero chamar a atenção é como que a gente simplifica a vida do usuário. Por exemplo, como que a gente simplifica a vida do usuário? Isso daqui é uma foto do Atlantic de 96. Posto de gasolina era um mercado absurdamente masculinizado e sujo. Sujo a ponto, vocês vão saber do que eu estou falando, sujo a ponto que o diferencial de marketing eram os postos que colocavam uma placa dizendo: aqui temos banheiro limpo.
Cara, isso é diferencial que mercado decrépito. Você tem que colocar uma placa para dizer o seguinte: aqui nós somos higiênicos. Você tem ideia o quanto que tinha de potencial para melhorar esse mercado? Um mercado feito, mais uma vez eu digo, isso aqui parece um ambiente simpático de ser visitado? Parece um ambiente que te acolhe de maneira alguma. E a outra pergunta é a seguinte: que problemas que você resolve aqui? Gasolina e troca de óleo, e majoritariamente público-alvo masculino. A economia se tornou dominada pelas mulheres, elas cresceram absurdamente nesse período. Quem revolucionou esse mercado? Qual foi a marca que mudou? Como é que é o seu nome mesmo? Diogo. Pô, a garotada hoje está voando, hein? Diogo, quem mudou esse mercado? Posto Ipiranga. Exatamente, Diogo. Quem mudou esse mercado foi essa empresa, porque eles falaram o seguinte: peraí, se o foco está em economizar a energia do usuário final, esses caras anteriores ali, por estacionada, abastecer eu abasteço no posto. Comprar pão eu compro na padaria. Shampoo eu tenho que ir ao supermercado. Tá vendo que eu estou dando para o usuário 3 ou 4 tarefas? A Ipiranga olhou tudo isso e falou: caraca, eu vou aproveitar que eu tenho um território no centro da cidade e por estacionamento eu vou resolver vários problemas. A pergunta é: são os produtos mais baratos da cidade? Nunca. Mas literalmente você não está comprando produto, você está comprando o quê? Ganho de tempo e conveniência. Por isso que o termo mais certo é loja de conveniência, que é o que a gente tem que transformar as nossas lojas. Então, pessoal, para onde que as coisas estão indo? Caminhando agora para o meu 1/3 final, falar dos próximos 5 anos. Os próximos 5 anos está todo mundo falando de inteligência artificial. E o grande segredo que a gente pode aplicar nos nossos negócios, as empresas mais incríveis do mundo conseguiram entender o seguinte: está ganhando mercado quem está conseguindo ser individual para o usuário. Mais uma pergunta que eu tenho, pesquisa que eu tenho que fazer aqui em Erechim. Quantos dos que estão aqui dentro, se tiver que fazer uma busca nos próximos 2 minutos, usa um site que não é o Google? Levanta a mão. Qual? Você de branco aí, na última fileira de óculos. O Bing. Caraca, velho. Você usa o Explorer também? É. Dá para trocar a página inicial. Não, eu tô brincando. O Bing funciona muito bem. Mas a brincadeira que eu faço é o seguinte: Brasil afora nunca passa de 1%. Como pode uma empresa ter 99% de market share? Porque o Google sacou o seguinte: hoje com tecnologia você consegue fazer o seguinte: a pesquisa que eu faço no Google é diferente da sua. Ele entende cada usuário e entrega um resultado diferente para cada pessoa, que é o que a loja tem que fazer. As lojas que estão passando por dificuldades são aquelas que têm produtos massificados e massificam o atendimento, tratam todo mundo igual. Hoje não é tratar todo mundo igual, é tratar cada um individualmente com as suas características únicas. Quer uma prova disso? Qual que é a grande revolução da cerveja nos últimos anos? Cervejas que se aproximam da individualidade. O que eu quero dizer com individualidade? Na década de 90, a gente chegou a ter só 4 ou 5 grandes marcas no Brasil. Veio o boom da cerveja artesanal. Você fala assim: o que isso daqui tem a ver com o começo da palestra? Celular, smartphone, tecnologia. Gente, o mercado de cerveja artesanal existe por causa do Instagram. Por quê? Porque é o seguinte: no Instagram e no Facebook, todo mundo quer mostrar a sua melhor versão, a sua vida ideal. A sua vida ideal não é a Bavária. A sua vida ideal não é a Skin, a Kaiser Quente. O que vocês veem as pessoas postando? E sem crítica nenhuma a essas marcas, mas o que eu estou dizendo é que são marcas massificadas, elas têm os méritos de terem um público amplo. O que eu quero dizer da diferença disso? Quando, fazendo uma conexão com o evento que está acontecendo nesse momento, qual que é a diferença de uma cooperativa de crédito que fala o seguinte: nós estamos em Erechim e região interessados nesta região e nesse público? É essa capacidade de entender as individualidades da região. Então o que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando você olha esse tipo de produto, a pessoa na sexta-feira, ela não posta uma selfie para colocar no Stories e coloca #sextou, #Kaiser. Qual que é o tipo de cerveja que a pessoa posta com a #sextou? Qual que é? Ou é chopp artesanal, ou é aquela cerveja que ela fala: eu e minha cervejinha da sexta. Cervejinha da sexta, aí você olha aquela cerveja belga, que tem um rótulo, que tem um castelo, que tem um nome todo em alemão complicado.
Sabe? Você nem sabe, está escrito, você nem sabe, pode estar escrito próstata ali em alemão. Mas você compra, porque aquilo parece que traz uma história única, aquela cerveja parece só sua, entendeu? Você gosta de acreditar que aquela cerveja só você está tomando. Então, a individualidade do usuário, é isso que a gente está vendo. Mais uma vez, voltando no exemplo da Nike, olha o que a Nike está fazendo, capacidade da pessoa mudar a coloração do produto e tudo mais, para ter um produto que ela chama de seu. Então, essa história da individualidade, eu queria contar para vocês, para onde a tecnologia está indo, para daí encerrar minha palestra, contando onde eu tenho convicção de onde vai estar o dinheiro nos próximos anos, para que vocês fiquem atentos a isso. Tecnologia vai resolver todos os problemas básicos que as pessoas não têm mais paciência para resolver. O que eu quero dizer com isso? O exemplo que eu gosto de usar é o dia que estragou a fonte do meu computador. Estragou a fonte do computador, eu estava numa cidade bem pequenininha, eu entro no Google e digito assim, cidade tal, fonte de computador, número de respostas 0. E essas empresas dizem que a crise delas é o e-commerce. Não, ela nem declara o que ela vende. Ela acha que todo mundo conhece ela. Muito bem, eu tive que pegar 15 telefones de loja e ligar uma após uma. Depois de 50 minutos eu achei uma loja que tinha a fonte do computador que eu precisava e deu tudo certo. A pergunta que eu tenho é a seguinte, nesses 50 minutos eu como usuário me diverti? Não. Eu gostaria de ter feito isso? Não. É isso que o usuário não perdoa mais. É o papelzinho, é o ir no caixa com fila, é o formulário, é o ter que pegar o telefone. São todas as burocracias da interação. E quer ver o que as grandes empresas estão fazendo? Bem-vindo ao mundo onde as chatices do mundo são resolvidas por inteligência artificial. Para dar um exemplo muito prático do que é isso, inteligência artificial é você conseguir copiar, aspas, humanos para resolver problemas. O exemplo que eu vou te dar é do Google Assistant. O que é o Google Assistant? Isso daqui foi lançado esse ano. A pessoa simplesmente abre o Google lá nos Estados Unidos e fala assim, Google, resolve tal problema para mim. Sério, essa eu vou ter que usar no Brasil afora. Repete aqui a sua pergunta. Não, a pergunta dele foi o seguinte, tema de casa também? Meu, genial, genial, genial! Pô, filha da mãe, ali em cima não falou que o Google resolve o que eu digitar e pedir para resolver o problema? Filha da mãe da professora pediu o tema de casa, eu vou entrar lá e o Google Assistant. Meu, gênio. Eu queria falar o seguinte, pessoal, aqui vocês vão ver do lado esquerdo o Google falando, do lado direito a secretária de um cabeleireiro. Você abre o Google nos Estados Unidos e você fala assim, Google, eu quero cortar o cabelo essa semana. Ele tem a sua agenda, ele sabe que dia que você tem livre e ele sabe o lugar que normalmente você corta o cabelo. Você só clicou assim, Google, vou cortar o cabelo essa semana. Ponto. Dali para frente, é ele fazendo a ligação e do outro lado a pessoa não percebe que está falando com o Google. Assim, ó. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Cara, vocês viram o Google falando... Ah, você pode me esperar um minutinho na linha? Vocês viram o Google falando... Aham. 3 dias depois foi lançado aqui no Brasil. Vamos ver se vocês vão gostar dessa. 3 dias depois foi lançado no Brasil, usando isso daqui, em português, um serviço de cancelamento de assinatura. Sabe como é que funciona? Você entra no site do Reclame Aqui, você coloca seus dados cadastrais, tipo nome, CPF, pelo CPF dá para descobrir todo o resto. E você coloca o número do contrato da operadora que você odeia. E aí você clica num botão cancelar. Acabou. O robô liga. E aí eles vão ligar, a atendente do outro lado vai falar, mas eu preciso falar com o titular da linha. O robô responde, eu sou o Arthur. Senhor Arthur, muito obrigado pela ligação. Sua data de nascimento, e o robô fala. Seu CPF, o robô fala. E vai, e vai. Aí ela vai tentar te enrolar e vai falar assim, senhor Arthur, aguarda na linha um minutinho que a sua ligação é muito importante pra gente. O que o robô vai responder? Aham. E vai tocar musiquinha. E eles vão desligar.
e o robô vai ligar de novo e vai. O que eu vou mostrar para vocês é em português. O português ainda está meio enroscado, mas está melhorando. O que eu adorei é que eles colocaram uma voz tipo do Darth Vader, uma voz muito foda. Eu acho que é justamente para dar um cagaço do outro lado, sabe? Então, nesse caso, quem estava cancelando o serviço é uma pessoa chamada Lucas. O Lucas entrou lá, colocou os seus dados, o robô liga lá, a pessoa, boa noite, com quem eu falo? Me chamo Lucas! Cara, é lindo, velho. Bom, dá uma olhada como funciona. Boa noite, com quem eu falo? Me chamo Lucas e estou ligando para cancelar minha linha. Nós temos um pacote com valor menor, o 2 GB de internet. Prefiro só cancelar a linha mesmo. Só mais um instante, por gentileza. Tá bom. Mais um momento, por gentileza, já está localizando. Olha, mas tá difícil mesmo. Cancela pra mim. Vocês usariam isso aqui, sim ou não? Vocês pagariam para usar isso aqui? Que eles pedissem. Imagina, horas depois, isso aqui foi um outro toque de humor que eu achei fantástico. O e-mail que você recebe não é assim, cancelado. Eles mandam um e-mail escrito, vencemos. Porra, muito legal. Mas o que eu tenho para dizer disso, então você fala assim, caraca, mas então o que vai sobrar para as pessoas fazerem? E aí, tecnologia se acalma, tecnologia vai resolver tudo que é simples e banal. Onde é que a gente vai ganhar dinheiro? Nas coisas mais difíceis e humanas. Tecnologia não, a maior asneira que alguém pode falar para vocês é que tecnologia substitui ser humano. Quer um exemplo bem prático? Isso daqui foi o dia que o Deep Blue, computador da IBM, ganhou do Kasparov na década de 90, que era o maior jogador de xadrez do mundo. Nesse dia, falaram o seguinte, meu Deus, está começando o apocalipse das máquinas, e depois desse dia, nunca mais um jogador de xadrez ganhou de um computador jogando xadrez. Nunca mais. Só que tem dois alertas que eu queria fazer para vocês. Você fala, então máquina substitui homem? Pelo seguinte, anos depois, criaram uma modalidade de xadrez chamada centurião. O que é um centurião? É um ser humano traçando a estratégia do jogo e o computador ajudando a ele a encontrar se tem falhas na estratégia. Nunca mais um centurião, traduzindo, um ser humano fazendo estratégia e um computador apoiando ele para tomar a decisão, perdeu de um computador puro. Então, o ser humano tratando de assuntos mais complexos, ele é imbatível. A segunda observação, falam que software substitui pessoas em tarefas específicas. Quer um exemplo? Aqui, para operar, o Deep Blue é o maior cérebro do xadrez naquele momento. Quem que está mexendo as peças? Um ser humano está tendo que mexer as peças para ele. Você fala, peraí, mas então a conclusão da tua observação é que vai sobrar para ser humano executar a ordem de máquina. Também não. O Deep Blue é o maior jogador de xadrez. Agora, se esse prédio pegar fogo nesse momento, o cara que está mexendo as pecinhas para o Deep Blue e o Kasparov levantam e vão embora. O Deep Blue continua calculando o próximo lance do xadrez. A tecnologia substitui uma tarefa por vez. Nada substitui a complexidade e a completude do ser humano. É impossível. E aí, para fechar minha palestra, aonde que eu focaria todos os meus esforços? Em entender que se as máquinas resolvem as coisas simples, a observação que eu queria fazer, e aí eu vou ter que falar por 5 minutos sobre CrossFit, e é sério, acho que lá eu não falei do CrossFit, né? Lá em Concórdia. Aguarde. Por que eu falo que o fim está nas pessoas? Tem gente demais falando de tecnologia. Gente, essa cadeira não comprou o forro dela. Esse ginásio não comprou esse toldo. O palco não comprou o sistema de som. Tecnologia é muito importante, mas no final do dia, toda decisão econômica é tomada por um ser humano, que é analógico, confuso, cheio de medos, e a gente tem que atender ele. O que eu quero dizer com isso? Tem um monte de tecnologia. A empresa que foi considerada a mais inovadora do ano passado na Europa fez o seguinte, fila para pagar com o celular, pagar rápido, tirar coisa no locker, é coisa para gente muito neurótica e que gosta de tecnologia, tipo eu. A empresa mais inovadora percebeu essa história dos seres humanos, e além de ter feito isso para os muito apressados, foi a empresa que o ano passado criou uma fila nos seus supermercados. Sabe o que está escrito nessa fila? Está escrito assim, eu não tenho pressa. E essa fila é destinada a idosos ou pessoas que não gostam de tecnologia.
porque a pessoa vai esquecer o cartão de crédito, vai esquecer a senha, e aí, a gente vai enfiar tecnologia goela abaixo nas pessoas e desatender esses? Aí a gente não está sendo humano e não está respeitando a vontade do ser humano, que é quem toma as decisões. Então a resposta não está na tecnologia, ela está na tecnologia se as pessoas assim quiserem. E por que eu tenho que falar de CrossFit? Aqui eu consigo provar para vocês que a gente vai ter que usar muita tecnologia para resolver as coisas simples, mas dinheiro não vai estar nisso. Dinheiro vai estar em entregar coisas que são analógicas. O que é coisa analógica? Vocês já pararam para pensar que aqui tem quase 500 pessoas? O que vocês vieram fazer aqui essa noite? O que vocês vieram? O que vocês estão fazendo aqui? Porque a minha pergunta é a seguinte: dava ou não dava para a gente fazer esse evento pelo Skype? Sim ou não? Porra, eu podia estar em casa. Eu podia estar lá, no conforto da minha casa, com uma câmera ligada, transmitindo nesse telão, e eles também não precisavam estar aqui. Eles podiam estar no Skype da casa deles. Vocês acham que seria a mesma coisa? Eu gosto de acreditar que não. Vocês vão sair daqui, vocês vão poder conversar entre vocês. A troca é mais rica. Isso daqui é uma entrega analógica. Isso aqui é o Cicobi falando: eu quero fazer relacionamento. Vocês vieram aqui para buscar relacionamento, para buscar conhecimento olho no olho. O que eu quero dizer que são coisas olho no olho? Tem gente apostando só em tecnologia. O que vai trazer diferencial ainda é atendimento olho no olho, coisas que são humanas e de volta ao básico. Por que eu estou apostando nisso? Arthur, mas você não é o cara da tecnologia, por que você está apostando que o futuro vai estar em coisas analógicas? Por uma razão muito simples. E agora eu vou ter que falar de CrossFit. CrossFit é comum aqui também? Relativamente. É uma febre no Brasil inteiro. CrossFit é aquele negócio de tombar pneu. A primeira vez que eu vi CrossFit nas postagens, porque CrossFit eu via assim, as pessoas tombando pneu de trator, trepando em corda, carregando tora. É uma mistura de borracharia e marcenaria, sabe? É uma prática esportiva curiosa. Eu jurava que as pessoas ganhavam para ir no CrossFit. Digo, CrossFit, você abriu um ordinário do CrossFit, você falava, duzentão para quem vinha aqui, um negócio assim. Depois eu descobri que as pessoas pagavam para ir no CrossFit, o que me deixou intrigado, porque elas vão lá para sofrer. Depois eu vi as pessoas postando hashtag, elas postam foto estatelada no chão, tudo suada, morta, e delas postam assim, hashtag tá pago, né? E daí debaixo elas postam assim, eu não entendi o que era aquilo, né? Hashtag 200 burp. Eu tive que ir no Wikipedia para descobrir o que era dar uma burpeada, né? O que diabo que era aquilo? Que era o negócio de se jogar no chão, levantar e tal. Enfim, por que eu estou falando de CrossFit? Porque a pergunta é, por que há 70 anos atrás, é um puta negócio, rede de academia e CrossFit, em 2018. A pergunta é, por que na geração dos teus pais e dos teus avós, é porque eles eram burrinhos? Por que não tinha rede de academia e CrossFit e não era um puta negócio há 70 anos atrás? Quem quer me responder? Por uma razão muito simples. Sabe por que eu estou apostando cada vez mais no aspecto humano das coisas para o futuro dos negócios? Pelo seguinte, gente, o dinheiro vai estar onde ele sempre esteve. Existe uma lei da oferta e da demanda, da abundância e da escassez, e isso determina o preço das coisas. Traduzindo, se muita coisa vai ser feita por tecnologia, se as pessoas vão estar distantes, se falando pelo WhatsApp, não querendo ver as outras, as pessoas estão nos restaurantes, uma nem olhando a cara da outra, sabe onde é que vai estar o dinheiro? Em quem conseguir entregar atendimento olho no olho. Por quê? Por causa da escassez. Por que não tinha CrossFit e academia há 70 anos? Por uma razão muito simples. Pega as fotos dos seus tios, e de 2 gerações atrás, você vai descobrir que todos os teus parentes eram assim. Deixa eu contar 3 coisinhas para vocês. Eles não eram low carb. Eles não eram intolerantes à lactose. Eles nem sabiam que existia lactose. Eles não eram fitness. Aliás, eles não eram low carb, eles eram no carb. Eles eram mortos de fome. Sabe o que era abundante no Brasil 70 anos atrás? Estrada para ser aberta, mato para ser derrubado, tora para ser derrubada. CrossFit era a vida deles. Você nunca vai ver um pobre coitado que assentou tijolo embaixo do sol o dia inteiro, às 19 horas, falar o seguinte:
eu acho que agora eu vou para o CrossFit. Não, velho. Ele está desesperado para comer, descansar e ter uma vida digna. A escassez da vida dessa pessoa é tranquilidade. CrossFit é coisa de quem está com a vida bem encaminhada. Então o que eu quero dizer com isso? Você não vai ver gente passando fome, falando o seguinte: qual que é o esporte que eu posso fazer que eu gasto mais calorias por hora? Não, isso é quem come bem todo dia, te garanto. Por que eu estou falando isso? CrossFit é um bom negócio em 2018, porque a nossa abundância, aliás, hoje saiu uma estatística, que a doença mais letal dos Estados Unidos passou a obesidade, agora está se tornando determinados tipos de câncer atrelados a maus hábitos de vida. Traduzindo, hoje tem muito mais gente morrendo de diabetes do que de fome. A gente já resolveu em grande parte a questão da comida. Por que eu estou trazendo isso para o mundo dos negócios? Se vai ter tecnologia em tudo que é canto, todo mundo está já com a cara enterrada no WhatsApp e não consegue olhar o olho do outro e ser empático, o que vai dar dinheiro? Quem conseguir fugir um pouquinho da tecnologia. Quem conseguir. E aí o que eu estou vendo no Brasil afora? Lojas que falam o seguinte: nossa, o Brasil está em crise, o e-commerce não sei o quê. Você entra na loja, como é que estão os 4 vendedores? Estão lá num canto assim. Estão lá no WhatsApp. Não é esse digital que a gente quer. Não é esse digital que a gente quer. A gente quer uma pessoa que fala: olha, putz, é tal perfil de pessoa, está buscando tal produto, é isso. É um atendimento incrível e analógico, de relacionamento. Então, pessoal, usem tecnologia para resolver o simples, mas crie o incrível fora da tecnologia. Não é através da tecnologia que você entrega coisas incríveis. Convite para vocês conhecerem o AAA. O que é o AAA? Meu penúltimo slide. O AAA foi uma premissa minha, do Ricardo e do Alan, de que a escassez do nosso tempo é o tempo. Então o que eu quero dizer com isso? Está faltando tempo para a gente poder ler, para a gente poder estudar. Só para vocês terem ideia, o volume de dados e informação gerada no mundo nos últimos 2 anos é maior do que nos 5.000 anos antes de 2016 para cá. O volume de novidade, coisa que está acontecendo, é uma coisa massiva. A gente criou uma plataforma que funciona da seguinte forma: o Netflix, você passa o cartão, o Netflix te entrega documentário, filmes e séries. A nossa plataforma, você passa o cartão, todo dia às 10 da manhã chega no seu celular, a gente entrega o que a gente está vendo o mundo afora. Então imagina, 5 minutos dessa palestra todo dia no teu celular. É o que a gente está vendo o mundo afora, a gente grava todo dia conteúdo. Um dia eu, um dia o Alan, um dia o Ricardo. A gente vai para os eventos de inovação fora do Brasil, vai conectar, ver o que está acontecendo de novidade e conta isso para os nossos assinantes todo dia às 10 da manhã em vídeos de 5 minutos. Livros, por exemplo, tem livro que saiu nos Estados Unidos, numa semana, na outra, tem lá o nosso vídeo de 5 minutos falando: olha, o que é muito importante sobre esse livro é esse aspecto, é isso daqui. Então esse é o AAA. Fica o convite para você conhecer aainovação.com.br e com esse cupom AAA-Erechim, que você coloca lá no checkout, na hora de concluir a assinatura, fica 40% mais barato. Então a assinatura fica R$ 29,00 por mês, você paga R$1 por dia para receber 5 minutos e se manter atualizado do que está acontecendo de inovação. Tem gente que fala: puxa, mas cobrar por conhecimento? Pois é, a gente está vendo uma era de fake news e das pessoas reclamando da falta de qualidade da informação. A gente está indo exatamente na linha contrária. Então fica o convite para vocês conhecerem. Por fim, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando eu falo no começo que é uma puta honra estar aqui em Erechim, teve algum momento que eu descobri que a coisa que eu mais amava fazer na vida era tentar impactar pessoas. Era tentar, sei lá, se você voltar para casa com pelo menos uma ideia te incomodando hoje, valeu meu dia. Se você voltar para casa falando: puta, aquilo eu nunca tinha ouvido falar, isso daqui eu tenho que mudar, isso aqui é uma coisa importante, valeu cada quilômetro que a gente faz ao longo do ano. É incrível poder estar aqui. Vocês me dão a chance, e eu costumo dizer o seguinte: eu nunca vou conseguir ser grato o suficiente, porque vocês tinham uma infinidade de coisas que vocês podiam fazer essa noite. Vocês deixaram a família de vocês de lado, vieram aqui investir 1h30 do tempo de vocês que não tem retorno, ou seja, é uma aposta ferrada isso. Se a palestra fosse um lixo ou for um lixo para você, foi uma hora perdida que não volta nunca mais. Vocês me deram a coisa mais rara que existe, que é o tempo de vocês e a escolha de vocês terem vindo aqui. E com o bônus de eu poder fazer o que eu mais amo fazer na vida. Então, por alguma razão, eu fui lembrado e fui trazido aqui para Erechim. Espero voltar outras vezes, então espero ter honrado esse tempo de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo de vocês. Era esse meu recado. Obrigado.